Para falar sobre esse tema, eu convido o nosso colunista Arnóbio Rocha. Boa tarde, querido Arnóbio. Como é que você está? Bom, primeiro, nós temos dois assuntos aqui que eu quero tratar com você. Primeiro, a criação do comitê, né, para enfrentar o tarifaço. Lula já se antecipando e conversando com os atores todos envolvidos, né, dos setores industriais, empresariais e também com vários ministros. Como é que você está observando a movimentação do governo Lula em relação a isso, Arnóbio? Boa tarde, excelente semana para você, querido. Opa, boa tarde, Dom, boa tarde aos nossos amigos que nos ouvem, nos assistem aqui na TVT, na rede TVT. Eu vejo com bons olhos, acho que o governo não pode simplesmente no afogadilho dizer, olha, vou responder 50% com 50%, fogo contra fogo, até porque a gente tem que ter uma dimensão do tamanho do rombo que você vai provocar, inclusive se você fizer a simples reciprocidade. Então, eu acho que o comitê é muito bem-vindo, porque ele traz as autoridades que efetivamente vão tratar do problema. No caso, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, por coincidência também é o vice-presidente da República, ou você abre um leque político, não só do ponto de vista da especificidade do problema, que ele cuida, e cuida muito bem. O ministro Geraldo Alckmin está indo muito bem, ou talvez um dos ministros mais efetivos aí em sua pasta. A economia, respondida pelo ministro Fernando Haddad, e o Itamaraty, né, o nosso chanceler. Esse comitê tem uma substância política, também tem uma substância técnica necessária. Então, o governo está respondendo de forma corretíssima, vai analisar caso a caso, se possível, contemporizar em algumas coisas para que não nos prejudique mais do que já somos prejudicados, e, ao mesmo tempo, pontuar naquilo que vai responder. Tem uma expressão lá nos Estados Unidos que diz que o Trump é o taco trade, né? Que é o Trump is always chicken out, ou seja, ele é amarela. E pode ser que ele amarele mesmo, até porque ficou tão evidente que essa coisa não tem uma perspectiva econômica clara, né? Para os outros países ele fez uma técnica em relação à questão econômica, mas no caso do Brasil, o componente ideológico e político ele se sobrepôs à questão econômica. Então o Brasil está com sobriedade, com tranquilidade, não é um país que vai responder na base da pura emoção, tem que ser na base da razão, fala realmente firme, mas dentro dos propósitos que interessa à nação brasileira, à soberania nacional. Eu acho que esse é o centro da mensagem. Inclusive, justifica até porque o presidente não chamou rede nacional para fazer essa comunicação, porque as medidas estão sendo alinhavadas com com muito cuidado e muito critério, chamando todos os atores interessados, aqueles que são mais prejudicados e que podem ser, inclusive, mais penalizados caso o Brasil faça uma resposta pura e simples de 50% a 50%. Essa hora é um pouco de paciência e experiência política, e isso o presidente é craque, né, nesse aspecto. Ele vai muito bem, não entra nesse jogo mesquinho, nessa coisa comezinha que a mídia brasileira, mesmo aparentemente estando do lado do governo nesse aspecto, ela sempre busca ali uma futrica. O Itamaraty não está pagando os seus diplomatas, sempre busca, né, um fiapinho ali para criar uma diferença. Muito bem, doutor Arnaldo, como é que você recebeu o editorial daquele jornal que disse há pouco tempo que era uma escolha muito difícil entre Fernando Haddad e o ex-presidente Bolsonaro? Eles fizeram um editorial agora escancarando, né, o viralatismo dos governadores bolsonaristas. Como é que você recebeu esse editorial? Olha, o que eu vejo, o, o Dom? Primeiro que se eu acreditasse em qualquer coisa, né, extraterrena,
eu estaria cometendo um grande pecado em ler o Estadão, né? Mas eu não acredito em nada, então eu li e li com bons olhos, porque de toda sorte revela a contradição deles, não nossa. Eles achavam que era uma escolha difícil escolher entre o Haddad o ex, né? Não precisa nem dizer o nome, e agora percebem que essa escolha difícil, na verdade, era muito mais fácil, né? Muito mais tranquila de quem realmente defende o país. E os interesses que o Estadão sempre defendeu, dessa burguesia atrasada, inclusive, do campo, são os interesses que estão sendo bastante afetados. Então, a gente tem que tratar isso com uma certa tranquilidade, né, receber isso, inclusive, como um reforço da política altiva que está sendo estudada e está sendo aplicada, e, claro, né, expõe de forma vergonhosa o que é essa extrema-direita. Os estados mais afetados, né, as declarações aí de Zema, do capitão Tarcísio, né, não podemos esquecer que ele é capitão, Tarcísio foram absolutamente vergonhosas em relação ao povo paulista, a sua postura. Ele prefere sacrificar o povo paulista do que romper relações ou ter qualquer tipo de divergência mais de fundo com o bolsonarismo, porque ele quer se credenciar pelo bolsonarismo. E aí tem uma coisa que é importante observar, que eu acho que é coerente o que o Eduardo Bolsonaro está criticando o Tarcísio. Que o Tarcísio, ele só é governador efetivamente porque ele colou na imagem do Bolsonaro. Ele é um cidadão dependente, ele é o sanguessuga ali, que ele só se existe, né, porque o Bolsonaro o cacifou. Então ele tem que ser realmente um vassalo. Na política você não pode ficar fazendo muita escolha. E aí prova o tamanho do erro da sociedade paulista, né, do conjunto do cidadão e cidadãs paulistas que votaram nele, votaram no cara que não tem nenhum tipo de estofo moral, intelectual, e nem mesmo de São Paulo, conhecia absolutamente nada de São Paulo. Faz um governo absolutamente desastroso, absolutamente desastroso. Eu vi uma fala do, do ex-governador de São Paulo, ele dizia que no ano passado o déficit fiscal de São Paulo foi em torno de 7,5 bilhões de reais, ou seja, administrativamente é um desastre. Ele entregou a Sabesp para poder cobrir o rombo. Então é essa pessoa que está dirigindo São Paulo, que vai abandonar São Paulo para ser candidato a presidente? É o Bolsonaro que limou os dentes, que sabe usar garfo e faca? É isso? Quando, na verdade, a gente sabe que ele é muito pior, né? Ele tem uma característica autoritária e não tem esse viés político que é tão importante para o momento político que o Brasil vive. Muito bem, doutor Arnóbio, querido, uma excelente semana para você. Obrigado pelo seu comentário sempre preciso e cirúrgico. Um abraço, querido. Excelente semana na medida do possível. Grande abraço.